Olá, amigos da TV Aberta. Vamos iniciar mais uma edição de AFPESP na TV, que traz em sua grade de atrações entrevistas exclusivas, reportagens diversas e dicas gastronômicas. Vamos apresentar um pequeno intervalo e em seguida nós voltaremos já com o programa entrevistando o nosso convidado especial. Então, até já. Olá! O presidente da AFPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, recebe para uma entrevista exclusiva Wagner Balera, que é professor livre-docente e doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo. Balera também é professor titular e coordenador do programa de pós-graduação em Direito da PUC. Dr. Balera é ex-procurador federal, conselheiro da Fiesp e da Confederação Nacional do Turismo, árbitro da Previc, membro fundador da Academia Nacional de Seguros e Previdência e efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo e da Academia Paulista de Direito. Foi eleito Previdencialista do Ano pela LTR Editora no ano de 2004 e acumula os reconhecimentos de personalidade em destaque no previdencialismo brasileiro, entre outras honrarias. O tema da entrevista é a Previdência Social, assunto que tem tomado os noticiários e as principais mesas de debates no Brasil. Aproveite mais esta entrevista exclusiva do programa AFPESP na TV. Olá, retornamos ao estúdio para uma conversa que interessa muito a você, servidor público, a você, telespectador. Porque o nosso convidado especial é o professor Dr. Wagner Balera. O senhor que testemunhou as últimas reformas previdenciárias, tanto a de 1998 como a de 2003, como é que o senhor explica essa necessidade? Aliás, estou ficando convencido por uma propaganda que eu vi na televisão de que é preciso ter a reforma previdenciária. Um negócio muito bem feito, viu? Muito bem orquestrado, muito bem articulado. Como é que o senhor vê a necessidade dessa reforma previdenciária, professor Wagner Balera? Em primeiro lugar, é uma grande alegria estar aqui com os senhores nesse espaço, na Associação dos Funcionários Públicos, que foi justamente a entidade a qual meu pai pertenceu. Meu pai foi servidor público do Estado de São Paulo. Então me lembro que o senhor tinha me falado. Uma grande alegria que eu estou aqui com vocês, sentindo-me como quem é em casa. Em casa. E falar sobre a necessidade de uma reforma exigiria que nós tivéssemos bem claro que a razão pela qual está se tentando passar a reforma é que é o problema. Está se colocando, mais uma vez, mesmo nessa propaganda, que a Previdência, quando se fala em Previdência no Brasil, o primeiro olhar é para o regime geral, INSS, depois é que se vai para os regimes próprios, como é o caso dos servidores do Estado de São Paulo, mas quando se fala em Previdência como um todo, ela precisa de uma reforma porque está deficitária. Então, esse é o primeiro grande mote da reforma. Pelo menos no que concerne ao INSS, ao regime geral, as razões do déficit não ficavam muito claras. E agora, nessa última versão da PEC, ela traz um preceito muito importante. É que o Estado brasileiro deixa de desviar, promete deixar de desviar recursos da Seguridade Social, que eram desviados desde 94, através da chamada DRU. Então, a nova proposta tem esse dado importante, para de tirar dinheiro da Seguridade Social. O argumento do déficit, portanto, não era verdadeiro, e tanto é assim que estão devolvendo dinheiros devidos à Seguridade Social. No entanto, é verdade que é absolutamente necessária uma reforma. Não estou dizendo que seja essa reforma que está sendo delineada aqui, mas é necessária uma reforma. Por que razão? A primeira razão é uma razão técnica que vem sendo apontada já há muitos anos, que é o aumento da longevidade. As pessoas estão vivendo mais tempo, portanto,
o sistema previdenciário vai ter que cobrir durante mais tempo essa comunidade protegida e, diante da longevidade, os trabalhadores terão certamente que trabalhar durante mais tempo. Então, vão ter que começar mais cedo, talvez, e ir até mais tarde. Só para terem uma ideia, um dado comparativo. Em 1960, a sobrevida média dos brasileiros era de 62 anos. Hoje é de 74 anos. Então, são 12 anos a mais. 12 anos a mais que significarão, portanto, um maior dispêndio do sistema previdenciário para essa sobrevida que o trabalhador que se aposenta vai ter. O segundo elemento que justifica a necessidade de uma reforma previdenciária são as mutações do mercado de trabalho. Na verdade, quando eu e o nosso presidente começamos a trabalhar, era normal que alguém permanecesse no mercado de trabalho, no sistema formal de carteira assinada, ou mesmo no serviço público, durante 30, 35 anos. Isto é, o mercado formal de trabalho era a maior realidade da cobertura previdenciária. Hoje não é bem assim. Existe, de um lado, um imenso mercado informal de trabalho, que são aqueles que estão excluídos da proteção previdenciária, porque não contribuem, e mesmo dentro do mercado formal, uma enorme rotatividade de mão de obra, que aliás vai ser agravada com a reforma trabalhista. Essas transformações do mercado de trabalho também exigem um repensar sobre o modelo de proteção previdenciária. Então é o segundo elemento. O terceiro elemento também é uma justificação técnica, é o seguinte: há uma diminuição da natalidade. Isso é comprovado também estatisticamente. Basta ver que as pessoas de idade mais antiga, como, por exemplo, meus pais, meus avós, tinham um número de filhos bem mais expressivo que o atual. Meus avós tiveram 8 filhos, a média da geração do meu pai é de 4 filhos, a minha geração é 2 filhos. Então estava diminuindo a natalidade. Bom, se diminuir a natalidade, a força de trabalho também vai diminuir, portanto, aqueles que poderiam contribuir nem mesmo irão existir no mundo fenomênico, portanto, exigindo também uma transformação. Então, nós temos esses 3 elementos técnicos que não têm que ver com o Brasil, têm que ver com a realidade mundial e que impõem um repensar do sistema previdenciário. Como isso deveria ser feito? Através de um amplo debate da sociedade e não com a imposição de um pacote de medidas que muitas vezes esquece que há um passado a ser considerado, há uma vida laborativa que deve ser considerada e que isso tudo tem que ser sopesado muito bem para que a transição da geração atual para a geração futura se dê de maneira equitativa, equânime e com seguridade social, porque nossa realidade é a seguridade. Seguridade quer dizer previsão quanto ao futuro. É isso que todos esperam do sistema previdenciário. Professor, o senhor, é verdade que nas reformas os servidores públicos são mais prejudicados que os trabalhadores em geral? A seu modo tem sido essa uma constante, não é? Porque a primeira reforma, aliás, a primeira reforma, só para termos presente, ela teve uma tramitação de 3 anos, portanto, um amplo debate. Não é algo que se pode colocar de uma hora para outra. Foi um debate de 3 anos que resultou na emenda constitucional número 20. Qual é o principal eixo da emenda 20? A redução das diferenças entre o regime geral e o regime dos servidores. Sempre se diz que o regime dos servidores é bem melhor que o regime geral, então, ao invés de levar os segurados do regime geral para um regime melhor, se reduz o direito social dos servidores públicos. Essa tem sido uma constante, porque isso aconteceu na primeira emenda, também na segunda, e só não foi pior na segunda emenda, que é a emenda 41, porque ocorreu, aliás, um fenômeno extremamente atípico no processo legislativo, ocorreu a chamada PEC paralela, isto é, estava se discutindo uma reforma e já veio outra encavalada com a primeira, para diminuir as graves distensões que o regime próprio sofreria. Aliás, na emenda número 41, eu não sei, eu tenho pontuado da seguinte maneira: é a única categoria que
é obrigada a custear a sua aposentadoria depois de aposentado. Isso não é um verdadeiro absurdo em termos técnicos, né? Isso realmente não tem o menor sentido técnico. Porque você compra um seguro, vamos falar uma linguagem comum. Seguro. Né? Quando eu ingresso no Pacto Previdenciário, eu estou como que comprando um seguro. Como funciona o seguro? O seguro funciona da seguinte maneira: eu pago um prêmio, que no nosso caso da Previdência se chama contribuição, durante um certo período, depois eu termino de pagar e passo a receber. Agora, o nosso caso é tão ridículo que eu pago, recebo o meu benefício e continuo pagando. Não é sério um modelo desse, porque ele descaracteriza completamente a proteção previdenciária. É como se você já recebesse o seu benefício com um desconto, uma coisa que você não previa, o desconto sobre o seu benefício. Você trabalhou tantos anos para ter o que se chama-se, né, numa linguagem comum, o benefício cheio, sem desconto. Sim. É isso que cada qual espera. E, no entanto, vem a contribuição morder além do que você já recebia. Professor Wagner Balera, eu quero convidá-lo para um novo programa, porque temos muitas dúvidas e este é um momento oportuno para esclarecê-las, tá bom? Muito obrigado. O senhor aceita? Às suas ordens. Então, muito obrigado e continuem aqui na AFPESP na TV com a sua grade de programação. Faremos um breve intervalo e voltaremos em seguida. Olá! Você está assistindo o programa de televisão da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, o AFPESP na TV. A AFPESP é a maior entidade geral de servidores públicos da América Latina, fundada em 1931, com o objetivo de congregar os servidores públicos e seus familiares. A nossa grade de programação inclui reportagens e entrevistas exclusivas abordando temas de interesse dos servidores públicos e outros mais gerais. Continue conosco. A AFPESP produz informação de qualidade com responsabilidade e credibilidade. Olá! A reforma da Previdência Social está suspensa de votação no Congresso Nacional por causa do decreto de intervenção no estado do Rio de Janeiro. Porém, os servidores públicos municipais da cidade de São Paulo estão preocupados com a possível reforma da Previdência Municipal, que pode ser votada a qualquer momento pelos vereadores. Trata-se de um projeto antigo, ainda da gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, chamado Sampaprev. Este projeto, no fim do ano de 2017, recebeu um aditivo do prefeito atual, João Dória Júnior. As mudanças são bem diferentes e provocam debates na categoria. A nossa equipe de reportagem acompanhou o seminário Previdência em Foco, o caso do município de São Paulo, PL 621. Promovido pelo Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e Tribunal de Contas do município, Sindilex, no dia 13 de março. Confira. Entre os palestrantes registramos o advogado e especialista em direito previdenciário, Cláudio Farag, que explicou os principais pontos que considera inconstitucionais do PL, apresentando o resumo do parecer que elaborou em conjunto com o jurista Edson Vidigal. As conclusões estão postas numa peça jurídica assinada por mim e pelo ex-presidente do STJ, ministro Edson Vidigal. Nós nos debruçamos com relação a isso, quer dizer, o mínimo de fundamento jurídico, todos os sindicatos, são 16 associações de sindicatos, se reuniram para que a gente pudesse ter tempo para poder debater com relação a isso. Fizemos também um folder que resume os principais tópicos, algo que alguns colegas têm aí. Assim, a gente está tentando... Isso é uma peça informativa, porque se o projeto de lei é de difícil interpretação, a gente precisa tornar isso fácil. Mas uma coisa eu tenho certeza. Esse projeto de lei é tudo aquilo que não se conseguiu aprovar no âmbito federal. O seminário, além do Sindilex, também foi organizado pela FASP-PMSP e outras entidades de servidores municipais. O auditório inicial foi pequeno para o público de servidores e representantes de entidades. A continuação do evento foi transferida para o Salão Nobre da Câmara Municipal, onde os interessados puderam assistir mais 2 palestras. Entre os palestrantes, destacamos a controller
Carmen Cecília Bressani, da ONG Auditoria Cidadã da Dívida, que explicou como as reformas estão diretamente ligadas ao problema do endividamento dos municípios, Estado e União. Nós vamos fazer um link justamente com a questão da dívida pública. E a questão da dívida é exatamente o cerne deste projeto. Este projeto 621, que faz uma total mudança na previdência do servidor público municipal e coloca ainda no bojo a questão da securitização. A palestrante explicou à nossa equipe de reportagem sobre o que é a DRU e a DREM, rubricas contábeis que, segundo a Auditoria Cidadã, interferem no orçamento público, prejudicando todos os setores. Confira. A emenda complementar 93, foi aprovada agora em 2017, emenda constitucional, 93, ela prorrogou a vigência da DRU. O que é a DRU? É a desvinculação de receitas da União. Significa que aquelas receitas, aquelas rubricas que têm uma verba já destinada a ela e não pode mexer, né, por determinação orçamentária, através da DRU, pode-se tirar esses valores e remanejar para outros fins. Por exemplo, da saúde, da previdência, que são verbas fixas dessas rubricas, eles têm, ano após ano, retirado 20% com esta DRU, que é desvinculações de receitas da União. Através dessa emenda complementar 93, esta DRU passou de 20% para 30%. Então, significa que agora eles vão desvincular até 30% dessas receitas. E isso tem servido, né, essas retiradas de receita, tem servido sistematicamente para pagamento de juros da dívida. Esta mesma emenda complementar 93 cria também a DREM, é uma novidade agora. A DREM é desvinculação de receitas de estados e municípios. Porque estados e municípios também têm um orçamento. E esse orçamento também tem rubricas que você não pode mexer nos valores. Agora, em função desta emenda constitucional, agora é possível que estados e municípios também retirem dessas rubricas sociais percentuais a serem estabelecidos para poder atender a outras rubricas, inclusive as não financeiras, que são as dívidas de estados e municípios. A reunião contou com muitas lideranças dos servidores municipais. O presidente da Federação das Associações Sindicais e Profissionais de Servidores da Prefeitura do município de São Paulo, Cássio Vieira Pereira dos Santos, falou à reportagem sobre os problemas do PL. Confira. Então, do jeito que está sendo apresentado o projeto, há uma série de inseguranças jurídicas. De um lado, você tem a questão da proposta de alíquota progressiva, que os tribunais já vêm reiteradamente falando que seria inconstitucional alíquotas progressivas para contribuições previdenciárias. De outro lado, há outras questões mais complexas que afetarão a vida do munícipe no longo prazo. Uma delas é a questão da securitização do fluxo da dívida ativa, que é permitida no projeto, é prevista nesse projeto. Há uma série de críticas quanto à responsabilidade fiscal nesse aspecto. Realmente a gente pode ter uma administração municipal futura muito comprometida dos futuros prefeitos. Sem contar que isso também pode gerar um grave prejuízo para a previdência dos servidores. O presidente do Sindilex, Marcos Alcir Brito de Oliveira, comentou sobre o projeto e ainda aspectos da política neoliberal, com repercussão na qualidade dos serviços públicos. Na verdade, ele todo é ruim, né? Fica difícil escolher alguma coisa pior, né? De 11% para 14%, ou então para 19%, conforme o salário, que isso se caracteriza um confisco, né? A questão da solidariedade, os novos se retiram e os antigos que já estão no sistema não teriam o amparo, o valor a ser depositado pelo que estão chegando, que é o princípio da solidariedade que está previsto na Constituição, e dentre outras coisas, a questão da pensão
para a viúva, para o viúvo, né? Diminui drasticamente, né? Para o teto da Previdência, né? No máximo, não pode também juntar com outra, com o próprio provento. Então na verdade, se trata de um desmonte do bem-estar, na verdade, e não tem fundamento, não tem justificativa para se fazer essa reforma nesse momento. Até porque o dado a base de dados para que para que se faça essa projeção de déficit futuro, ela é comprometida, né? O Tribunal de Contas do município apontou que esse dado não é confiável, né? Então, assim, para que se quer fazer esse tipo de desmonte? Para abrir para a previdência privada, né? É um projeto conjunto neoliberal para que se tenha um desmonte da previdência e não se invista no bem-estar. Qual a opção da população? A opção da população não é pagar juros da dívida, que praticamente 50% do orçamento é voltado para a dívida pública, né? E a previdência em âmbito nacional, por exemplo, é 21%. Quer dizer, a opção da sociedade qual que é? Pagar a dívida? Não, a opção da sociedade é o bem-estar. O presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais Tributários do município de São Paulo, Hélio Campos Freire, em entrevista, falou da preocupação com o PL. Olha, eu entendo que isso está num processo de desmonte do serviço público. A gente tem percebido aí que o serviço público tem sofrido uma série de ataques, né? Então, aos poucos estão tirando a atratividade das carreiras públicas. Eu já vejo muitos jovens que antes tinham um interesse em ingressar na carreira pública, que é uma carreira hoje interessante. Você não fica rico no serviço público, certo? Mas você pode ter o prazer de atender a população e ter um padrão de vida razoável, né? Hoje estão atacando de uma forma muito séria a aposentadoria do servidor público. Hoje, só para você ter uma ideia, o servidor público ele contribui na ativa e depois de aposentado, coisa que não acontece no setor privado. Só que agora estão fazendo aqui uma proposta de que aumentem até 73% a alíquota. É um verdadeiro confisco. Então eu acho que realmente as carreiras municipais vão perder muito de atratividade. Certamente nós vamos perder esses servidores para outros entes de outros estados, né, a União, e certamente muita gente começará a ver a iniciativa privada também como uma outra opção. Eu acho que a prefeitura nesse sentido perde atratividade, sim. A vice-presidente do APROFEM, Sindicato dos Professores e Funcionários da Educação Pública da Prefeitura, Margarida Prado Genofre, finalizou com análise do que pode acontecer com a qualidade do serviço público se o PL 621 for aprovado com o texto atual. Olha, o PL 621, que altera a Previdência Municipal, ele é um PL que prejudica a todos os servidores públicos municipais, sem exceção. Entretanto, se nós formos pensar exclusivamente na questão dos profissionais da educação, isto vai fazer com que muitas pessoas, quem já está, vai sofrer prejuízos, vai ter diminuição de salários. Nós temos, a duras penas conquistadas, na Lei 14.660, nós temos um artigo que garante a revisão anual do piso salarial. Só que o que a gente consegue, a duras penas, para a revisão desse piso, se essa lei for aprovada, de uma única canetada, a gente perde tudo o que está sendo previsto para ser concedido e ainda é parcelado. Nós temos coisas previstas até novembro de 2019, imagina, para incorporar devagarzinho, um ponto alguma coisa. Mas, enfim, são conquistas. De cara, esse aumento de alíquota de 11% para 14%, com mais uma alíquota suplementar, que varia de 1% a 5% conforme a faixa salarial, vai trazer um desestímulo a todo mundo. É lógico, os que já estão há mais tempo na carreira, estão sonhando com a sua aposentadoria, nessas alturas do campeonato vão continuar trabalhando, mas vão continuar muito mais desmotivados. A proposta de reforma dos servidores municipais da cidade de São Paulo é um assunto que a FEPESP está acompanhando, com participações em audiências públicas e encontro com os vereadores. Continue conosco e até breve. Olá!
Como vocês acompanharam as atrações do nosso programa, o tema sobre a Previdência Social tem ocupado mais tempo no nosso noticiário. Esta sequência de reportagens está relacionada à preocupação da AFPESP em ampliar os debates com novas informações e opiniões, porque uma mudança na Previdência Social envolve, por exemplo, o pacto de gerações e como o Brasil quer tratar seus idosos. Daí é fundamental conhecer muito bem todos os aspectos desta questão. Para encerrarmos este programa, a nossa dica é de saúde e pode ser uma opção para jovens e para os idosos. A água de Ibirá, que contém o raro mineral vanádio. A água da cidade de Termas de Ibirá pode ser usada em banhos ou ingerida, com efeitos terapêuticos reconhecidos pelos especialistas em saúde. A AFPESP tem uma confortável unidade de lazer em Termas de Ibirá e estuda a aquisição de mais um imóvel na cidade, devido à grande demanda de reservas pelos associados. Você pode conhecer as nossas unidades usando o sistema Flex Reserva, com total facilidade de acesso pela internet, no site da AFPESP. Selecionamos imagens da unidade de lazer Termas de Ibirá e da cidade, com o famoso balneário. Aproveite! Venha conhecer Ibirá, uma cidade encantadora. Obrigado por sua audiência. Até a próxima semana.